Desculpar. O ato ou efeito de transferir a culpa para alguém, ou de remover a culpa de outra pessoa. Quando eu me desculpo, eu desejo que a culpa que está sobre mim seja retirada. Quando eu desculpo, eu desejo que a culpa que está sobre alguém seja purificada. Hoje Deus estava falando no meu coração sobre isso. A quantidade de vezes que nós normalizamos a desculpa. Passamos uma vida inteira nos desculpando. Desculpando porque, afinal de contas, as coisas não deram certo, porque o meu pai não foi um bom pai. A minha mãe não foi uma boa mãe. O meu marido não foi um bom marido, a minha esposa não foi uma boa esposa. Passamos uma vida inteira dando desculpas a respeito do que fizeram comigo. Eu estava num ótimo trabalho e puxaram o meu tapete, eu estava num relacionamento e fui traído, eu estava no meio de uma amizade e fui caluniado e difamado. A pergunta hoje pra você é: até quando você vai viver uma vida de dar desculpas? Até quando você vai viver uma vida transferindo a responsabilidade do seu lugar de governo para outra pessoa? Deus está te chamando para entender essa palavra. Deus havia criado um homem chamado José. Na história de José, ele foi traído, vendido, caluniado e difamado. Tudo aquilo de pior que um ser humano pode passar. E detalhe, para a gente que estava muito perto dele, pela própria família, pelos próprios amigos e pelo patrão. Agora, você precisa entender que a traição, a calúnia e a difamação não fizeram de José alguém cheio de desculpas. Ele não transferiu o lugar de governo da vida dele para as desculpas. Ó céus, ó vida, se não tivessem feito, se não tivessem falado, se não tivessem dito, se não tivessem me traído. Ei, deixa eu te dizer, se te traíram, Deus te levou de pessoas infiéis. Se te caluniaram, Deus te livrou de pessoas falsas. Se te venderam, Deus te livrou de pessoas que não conheciam o teu real valor. O que você precisa entender é: para de dar desculpas, para de jogar para o outro a responsabilidade do lugar de governo sobre a sua vida. Você precisa saber o que você vai fazer hoje. A palavra de Deus diz que José um dia reencontra com os traidores, difamadores e caluniadores, e o que ele diz para eles é: eu sou José. O que vocês fizeram comigo não mudou quem eu era. Aquilo que vocês queriam imputar sobre mim como culpa não recaiu sobre mim, porque tudo que Deus permitiu acontecer era um plano divino para me trazer exatamente para dentro desse lugar. A palavra que eu quero liberar para você essa manhã é que você assuma de volta o lugar de controle e governo da sua vida. Para de transferir a responsabilidade para o outro e assuma o lugar em que você sempre nasceu para estar. Deus te deu uma vida para governar e Ele está dizendo: chega de dar desculpas, cria vergonha na cara, assume o teu posicionamento, porque a partir daí eu vou revelar a sua verdadeira identidade. Essa palavra precisa ecoar no seu coração. Você precisa entender isso para mudar a sua trajetória de vida. E deixa eu te dar um recado: sai desse nível raso, vem pro fundo.